Livro A Doutrina Secreta, volume 2, de Helena Petrovna Blavatsky. Terceira seção. Título: A substância primordial e o pensamento divino. Segue agora um trecho de Alexander Ben, do livro Lógica, parte 2, páginas 133. Como seria irracional afirmar que conhecemos já todas as causas existentes? Deve-se admitir a possibilidade de um agente inteiramente novo, se tal se fizer necessário. Supondo que a hipótese ondulatória explique todos os fatos, o que não é perfeitamente certo, restará decidir se a existência do éter ondulatório fica assim provada. Não podemos garantir de modo positivo que haja outra hipótese capaz de explicar os fatos. Admite-se que a hipótese corpuscular de Newton foi suplantada pela teoria da ondulação, que não encontra rival atualmente. Contudo, seria de todo desejável em hipótese semelhante que se descobrisse alguma confirmação colateral, alguma evidência aliunde do suposto éter. Certas hipóteses consistem em suposições quanto à estrutura diminuta dos corpos e suas operações. Dada a natureza do caso, tais presunções nunca podem ser provadas por meios diretos. Sem único mérito está em sua adaptação para explicar os fenômenos. São ficções representativas. Fim do trecho. Continuação da narrativa. O éter, esse proteu hipotético, uma das ficções representativas da ciência moderna, e que não obstante foi admitido desde há muito tempo, é um dos princípios inferiores do que chamamos substância primordial, a caixa em sânscrito, um dos sonhos da antiguidade que ora se converteu no sonho da ciência de nossos dias. É a maior e a mais ousada das especulações que sobrevivem dos antigos filósofos. Para os ocultistas, porém, o éter e a substância primordial são ambos realidades, mas claramente o éter é a luz astral e a substância primordial é o akasha, o upadi do pensamento divino. Em linguagem moderna, poderia este último ser chamado ideação cósmica, espírito, e o primeiro, substância cósmica, matéria. Os dois, o alfa e o ômega do ser, são as duas facetas da existência absoluta. Os antigos jamais se dirigiriam a esta última, nem lhe deram nome algum, exceto alegoricamente. Na mais antiga das raças arianas, a raça hindu, o culto das classes intelectuais não consistiu nunca, como entre os gregos, em uma fervorosa adoração das maravilhas da forma e da arte, adoração que depois chegou ao antropomorfismo. Mas enquanto o filósofo grego adorava a forma, e só o sábio hindu percebia a verdadeira relação entre a beleza terrena e a verdade eterna, as pessoas incultas de todas as nações jamais compreenderam nenhuma nem outra coisa. Não as compreendem mesmo em nossos dias. A evolução da ideia de Deus segue a par e passo com a própria evolução intelectual do homem. Tanto isto é verdade que o mais nobre dos ideais que se pode ser alcançado pelo espírito religioso de uma época há de parecer sempre uma caricatura grosseira
a mente filosófica de uma época posterior. Os próprios filósofos tinham que ser iniciados em certos mistérios perceptivos que, antes que pudessem aprender o verdadeiro pensamento dos antigos sobre estes assuntos, os mais metafísicos de todos. De outro modo, isto é, sem essa iniciação, a capacidade intelectual de cada pensador clamará: até aqui chegarás, mas não irás além. Traçado assim um limite claro e inelutável, como o que a lei do karma impõe ao progresso de cada raça ou nação, no seu respectivo ciclo. Sem a iniciação, os ideais do pensamento religioso contemporâneo terão sempre asas cortadas, incapazes de levantar voo, pois tanto os pensadores idealistas como os realistas e até os livres pensadores não são mais que a expressão e o produto natural de sua época e de seu ambiente. O ideal de cada um deles não é senão o resultado inevitável de seu temperamento e a manifestação daquela fase de progresso intelectual que uma nação alcançou em sua coletividade. E é por isso, conforme já houve oportunidade de observarmos, que os mais altos arroubos da metafísica ocidental moderna têm permanecido muito longe da verdade. A maioria das especulações agnósticas correntes sobre a causa primeira quase não passam de materialismo velado. Só a etiqueta é que varia. Até um pensador tão eminente como o Sr. Herbert Spencer fala por vezes do incognoscível em termos que demonstram a influência perniciosa do materialismo que tem secado e esterilizado, qual o mortal siroco, todas as fontes de especulação ontológica. Por exemplo, quando ele diz que a causa primeira, o incognoscível, é uma força que se manifesta por meio do fenômeno e uma energia infinita e eterna, está claro que não aprendeu senão o aspecto físico do mistério do ser, ou seja, tão somente o das energias da substância cósmica. O aspecto coeterno da realidade una, a ideação cósmica absolutamente, não é o objeto de cogitação. E quanto ao seu número, parece não existir na mente do grande pensador. Sem dúvida alguma, esse modo unilateral de tratar o problema deve-se, em larga escala, ao hábito deplorável seguido no Ocidente por subordinar a consciência à matéria, ou de considerar aquela como um subproduto do movimento molecular. Desde os primeiros tempos da quarta raça, quando só o espírito se rendia culto e o mistério se achava manifesto, até os últimos dias de esplendor da arte grega na aurora do cristianismo, só os helenos se haviam atrevido a erguer publicamente um altar ao Deus desconhecido. Fosse qual fosse o profundo pensamento que inspirou São Paulo quando declarou aos atenienses que esse desconhecido, a quem assim adoravam, era o verdadeiro Deus por ele anunciado, uma coisa é certa: tal divindade não era Jeová, nem tampouco o Criador do mundo e de tudo o que nele existe. Porque não se tratava do Deus de Israel, mas do desconhecido dos panteístas antigos e modernos, que não mora em templos construídos pela mão do homem. Observação número 1. Registrado em Atos, capítulo 17, versículos 23 e 24. Continuação da narrativa. O pensamento divino não pode ser definido nem sua significação explicada,
exceto pelas inumeráveis manifestações da substância cósmica, na qual aquele pensamento é sentido espiritualmente pelos que têm capacidade para tanto. Dizer isto depois de enunciado que a divindade desconhecida é abstrata, impessoal e assexa, devendo estar na raiz de toda a cosmogonia e de sua subsequente evolução, equivale a não dizer absolutamente nada. É como se tentássemos resolver uma equação transcendente sem dispormos para determinar o valor real de seus termos, senão certo número de quantidades desconhecidas. Nas primitivas cartas simbólicas da antiguidade, o pensamento divino aparece representado por uma obscuridade sem limites, em cujo fundo, conforme já mostramos, surge o primeiro ponto central em branco, simbolizando deste modo o espírito matéria coevo e coeterno, que faz o seu aparecimento no mundo fenomenal antes de sua primeira diferenciação. Quando o uno se converte em dois, pode-se então nomeá-lo como espírito-matéria. Ao espírito pode ser atribuída todas as manifestações da consciência, direta ou reflexa, e da intenção inconsciente, adotando uma expressão moderna em uso na chamada filosofia ocidental, como se evidencia no princípio vital e na submissão da natureza à ordem majestosa da lei imutável. A matéria deve ser considerada como o objetivo em sua mais pura abstração, a base existente por si mesma, cujas mavantáricas diferenciações setenárias constituem a realidade objetiva subjacente aos fenômenos de cada fase da existência consciente. Durante o período do pralaya universal, a ideação cósmica é inexistente e os diversos estados diferenciados da substância cósmica se resolvem novamente no estado primitivo de obviedade abstrata potencial. Observação número 2. O termo prótilo deve-se ao eminente químico professor Crookes, que deu esse nome à pré-matéria, se pode assim chamar a substância primordial e absolutamente homogênea suspeitada, senão ainda efetivamente descoberta pela ciência na composição última do átomo. Mas a segregação incipiente da matéria primordial em átomos vem a dar-se subsequentemente à evolução de nossos 7 prótilos. É o último destes que o professor Crookes está pesquisando, havendo recentemente acusado a possibilidade de sua existência em nosso plano. Fim da observação número 2. Continuação da narrativa. O impulso mavantárico principia com o despertar da ideação cósmica à mente universal simultânea e paralelamente com o primeiro emergir da substância cósmica, sendo esta última o veículo mavantárico da primeira, de seu estado pralaico não diferenciado. A sabedoria absoluta então se reflete em sua ideação, a qual, por um processo transcendente superior e incompreensível à consciência humana, se transforma em energia cósmica, o Foá. Vibrando no seio da substância inerte, Foá a impulsiona à atividade e guia suas primeiras diferenciações em todos os 7 planos da consciência cósmica. Deste modo, as 7 prótilos, como são chamados atualmente, ao passo que para a antiguidade ária era os 7 prakritis, ou naturezas, servindo cada um de base relativamente homogênea,
que se vai diferenciando no curso da crescente heterogeneidade durante a evolução do universo, na maravilhosa complexidade dos fenômenos que se apresentam nos planos de percepção. O termo relativamente é empregado de propósito, porque a própria existência resultando de semelhante processo de segregações primárias da substância cósmica não diferenciada, dentro de suas bases setenárias de evolução, somos levados a considerar o prótilo de cada plano como sendo só uma fase intermediária, porque passa a substância na sua trajetória desde o abstrato até a objetividade completa. Diz-se que a ideação cósmica é não existente durante os períodos pralaicos, pela simples razão de que não há nada nem ninguém para lhe perceber os efeitos. Não pode haver manifestação de consciência, de semiconsciência ou mesmo de intenção inconsciente, senão por meio de veículo da matéria. Vale dizer que no plano em que vivemos, onde a consciência humana, em seu estado normal, não pode elevar-se acima da chamada metafísica transcendente só por meio de uma agregação ou construção molecular, é que o espírito surge como corrente de subjetividade individual ou subconsciente. E como a matéria separada da percepção é mera abstração, os dois aspectos do absoluto, substância cósmica e ideação cósmica, são interdependentes. Para dizer com toda a exatidão, evitando confusões e interpretações errôneas, a palavra matéria deveria ser aplicada ao agregado de objetos cuja percepção é possível, e a palavra substância aos números, porque se os fenômenos do nosso plano são criações do ego, que percebe modificações de sua própria subjetividade, todos os estados de matéria que representam o agregado dos objetos percebidos não podem ter para os filhos do nosso plano senão uma existência relativa e puramente fenomenal. Como diriam os idealistas modernos, a cooperação do sujeito com o objeto tem como resultado o objeto de sensação ou fenômeno. Mas daí não se segue necessariamente que o mesmo se verifique em todos os outros planos, que a cooperação dos dois nos estados de sua diferenciação setenária tenha como resultado um agregado setenário de fenômenos, igualmente não existentes per se, ainda que sejam realidades concretas para as entidades de cuja experiência participem, de mesmo modo que os rochedos e os rios que nos cercam são reais aos olhos do físico, mas não passam de ilusões dos sentidos para os metafísicos. Seria um erro dizer ou sequer imaginar semelhante coisa. Do ponto de vista da metafísica mais elevada, todo o universo, inclusive os deuses, é uma ilusão maia. Mas a ilusão daquele que em si mesmo é uma ilusão difere em cada plano de consciência, e nós não temos mais direito de dogmatizar sobre o possível natureza das faculdades perceptivas de um ego do sexto plano, por exemplo, de que identificar nossas percepções com as de uma formiga ou tomá-las como paradigma de modo de consciência desta última. A ideação cósmica concentrada em um princípio ou upadi, base, tem como resultado a consciência do ego individual. Sua manifestação varia com o grau do upadi. Por exemplo, com o princípio conhecido por Manas, surge como consciência mental
e como a construção mais sutilmente diferenciada de Budi, sexto estado da matéria, e tendo por base a experiência de Manas como uma corrente de intuição espiritual. O objeto puro separado da consciência nos é desconhecido enquanto vivemos no plano de nosso mundo de 3 dimensões, pois só conhecemos os estados mentais que ele suscita no ego que o percebe. E enquanto durar o constante entre o sujeito e o objeto, isto é, enquanto apenas dispusermos dos nossos 5 sentidos e não soubermos como libertar o nosso ego, que é todo percepção da escravidão dos mesmos sentidos, será impossível o eu pessoal romper a barreira que o separa do conhecimento das coisas em si ou da substância. Aquele ego, progredindo em um arco de subjetividade ascendente, deve esgotar as experiências de todos os planos, antes, porém, que a unidade seja absorvida no todo, neste ou em outro plano, e antes que tanto o sujeito como o objeto desapareçam na negação absoluta do estado nirvânico, negação, repetimos, só em relação ao nosso plano. Não se pode escalar o pináculo da onisciência, o conhecimento das coisas em si mesmas, e chegar próximo à solução do enigma ainda mais transcendente, diante do qual até os mais elevados Dayan Korans se prosternam silenciosos e ignorantes. O inefável mistério a que os Vedantinos dão o nome de Parabrahman. Mas assim sendo, dar um nome ao princípio incognoscível é simplesmente degradá-lo. E até mesmo falar da ideação cósmica, salvo em seu aspecto fenomenal, equivale a querer armazenar o caos primordial ou aplicar um rótulo à eternidade. Que é, pois, a substância primordial, essa coisa misteriosa a que sempre se referiu a alquimia e que serviu de tema às especulações filosóficas de todos os tempos? Que pode ser, finalmente, inclusive, em sua pré-diferenciação fenomenal? Ela mesma, o todo da natureza manifestada, e nada, para os nossos sentidos, é mencionada sob os nomes diferentes em todas as cosmogonias. Todas as filosofias se referem a ela, e até nossos dias continuam sendo o proteu, sempre fugítil e sempre presente na natureza. Nós a tocamos sem a sentir, nós a olhamos e não a vemos, nós a respiramos e não a percebemos, nós a ouvimos e a inalamos, sem ter a menor noção de sua existência, porque ela está em cada molécula daquilo que em nossa ilusão e ignorância chamamos de matéria, em qualquer de seus estados, ou no que concebemos como uma sensação, um pensamento, uma emoção. Numa palavra, é o Upadi, ou o veículo de todos os fenômenos possíveis, sejam físicos, psíquicos ou mentais. Nas primeiras frases do Gênesis, como na cosmogonia caldeia, nos Puranas da Índia e no livro dos mortos do Egito, por toda parte ela abre o ciclo das manifestações. É chamada de o caos e a face das águas incubadas pelo espírito precedente do desconhecido, seja qual for o seu nome que se dê a esse espírito. Veja-se isso na seção número 4. Continuação da narrativa. Os autores das Sagradas Escrituras da Índia penetram mais a fundo a origem e evolução das coisas do que Tales ou Job, quando dizem, segue o trecho,
da inteligência chamada Mahat nos Puranas, em associação com a ignorância Ishvara como divindade pessoal, acompanhada de seu poder projetivo, no qual predomina a qualidade da torpeza, tamas, insensibilidade, procede o éter, do éter o ar, do ar o calor, do calor a água e da água a terra, como tudo o que nela existe. Fim do trecho. Observação número 3. Compare-se com o Shankaya Karika, no volume 3 e comentários. Continuação da narrativa. É, pois, evidente que não é este éter, originado do quarto grau de uma emanação da inteligência associada com a ignorância, o princípio elevado, a entidade diéfica a que rendiam cultos os gregos e os latinos, sob os nomes de Pater Omnipotens, Éter, e Magnus Éter, em seus agregados coletivos. A gradação setenária e as inumeráveis subdivisões de classes estabelecidas pelos antigos entre os poderes coletivos do éter, desde o limite exterior de seus efeitos, que é tão familiar à nossa ciência, até a substância imponderável, que já se admitiu como éter do espaço e que agora está prestes a ser posta de lado, sempre constituíram um inquietante enigma para todos os ramos do conhecimento. Os mitólogos e os simbologistas de nossa época, confundidos por essa incompreensível glorificação, de um lado a degradação, de outro da mesma entidade deificada, e nos mesmos sistemas religiosos, incorrem frequentemente em equívocos os mais ridículos. A Igreja, que se mantém firme como uma rocha em cada um de seus primeiros erros da interpretação, fez do éter a morada de suas legiões satânicas. Toda a hierarquia dos anjos caído ali está. Os cosmocratas, ou portadores do mundo, segundo Bossuet, mundi tenentes, ou sustentadores de mundos, como os denomina Tertuliano, mundi domini, dominações do mundo, ou melhor, os dominadores. Os curbati, ou encurvados, etc., transformados deste modo as estrelas e os orbes celestes em demônios. Foi assim que a Igreja interpretou este versículo. Pois não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo. Observação número 5. Registrado em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Continuação da narrativa. Em seguida, menciona São Paulo as malícias espirituais. Wickedness, nos textos ingleses, disseminadas pelo ar em espiritual prestidigitação celestial, dando os textos latinos vários nomes a essas malícias, que são os inocentes elementais. Neste ponto, a Igreja tem razão, equivocando-se, porém, no qualificar tais entidades como demônios. A luz astral, ou éter inferior, está apinhada de entidades conscientes, semiconscientes e inconscientes. Só que a Igreja tem menor poder sobre elas que sobre os micróbios invisíveis ou os mosquitos. A distinção entre os 7 estados do éter, que é um dos 7 princípios cósmicos,
ao passo que o éter dos antigos é o fogo universal, pode ver-se nos mandamentos de Zoroastro e de Picelso, respectivamente. Diz o primeiro: não o consultes, senão quando ele esteja sem forma ou figura. Absque forma et figura, o que significa sem chamas ou brasas ardentes. Quando revestido de uma forma, não lhe des atenção, ensina Celso. Mas quando não tem a forma, obedece-lhe, porque então é o fogo sagrado e tudo o que te revele é verdade. Observação número 6. Registrado em Oráculos de Zoroastro. Ephanton, capítulo 16. Continuação da narrativa. Isso mostra que o éter, que é em si um aspecto de Akasha, tem por sua vez diversos aspectos ou princípios. Todos os povos antigos deificavam o éter pelo seu aspecto e força imponderáveis. A Júpiter Virgílio chama Pater Omnipotens Éter e Gran Éter. Observação número 7. Registrado em Geórgica, livro 2, páginas 325. Continuação da narrativa. Os hindus também incluem o Akasha, a síntese do éter, entre as suas divindades. E o autor do sistema homeomeriano de filosofia, Anaxágoras de Clazomene, acreditava firmemente que os protótipos espirituais de todas as coisas, assim como os seus elementos, se encontravam no éter sem limites, onde eram gerados, de onde evolucionavam e para onde retornavam, um ensinamento oculto. É claro, portanto, que do éter, em seu aspecto mais elevado e uma vez antropomorfizado, é que surgiu a ideia primeira de uma divindade pessoal criadora. Entre os filósofos hindus, os elementos são tamasa, isto é, não iluminados pelo intelecto que eles obscurecem. Cumpre agora solucionar a questão do significado místico do caos primordial e do princípio raiz, e mostra como estavam associados nas antigas filosofias ao Akasha, traduzido erroneamente por éter, e também a Maya, a ilusão de que Ishvara é o aspecto masculino. Mais adiante falaremos do princípio inteligente, ou melhor, das propriedades imateriais e invisíveis dos elementos materiais e visíveis, que brotaram do caos primordial. Pois, que é o caos primordial, senão o éter? Indagamos em Isis sem véu. Não, o éter moderno. Não o que hoje se admite como tal, mas como era conhecido dos filósofos antigos, muito antes do tempo de Moisés. O éter, com todas as suas propriedades misteriosas e ocultas, contendo em si os germes da criação universal. O éter superior, ou Akasha, é a Virgem Celestial, mãe de todas as formas e de todos os seres existentes, e de cujo seio, incubado pelo Espírito Divino, surgiram a matéria e a vida, a força e a ação. Éter é ao mesmo tempo o Aditi e o Akasha dos hindus. A eletricidade, o magnetismo, o calor, a luz e a ação química são, ainda hoje, tão pouco compreendidos que novos fatos
vem a cada dia ampliar o horizonte de nossos conhecimentos. Quem sabe onde termina o poder desse Proteu gigante, o éter, ou qual a sua misteriosa origem? Quem, dizemos nós, pode negar o espírito que nele atua e dele faz evolucionar todas as formas visíveis? Seria fácil tarefa demonstrar que as lendas cosmogônicas de todos os povos estão baseadas no conhecimento que os antigos possuíam daquelas ciências que se aliaram em nossos dias para apoiar a doutrina da evolução. E uma investigação mais profunda faria ver que os antigos conheciam muito melhor a evolução do que nós, tanto em seu aspecto físico como no espiritual. Segue um trecho. Para os filósofos antigos, a evolução era um teorema universal, uma doutrina que abrangia tudo e um princípio estabelecido, ao passo que os nossos modernos evolucionistas não nos podem oferecer senão meras teorias especulativas com teoremas parciais, quando não inteiramente negativos. É inútil que os representantes de nossa ciência moderna encerrem o debate e pretendem que a questão se acha resolvida só porque a obscura fraseologia da narração mosaica contradiz as explicações definidas da ciência exata. Fim do trecho. Observação número 8. Registrado em Isis Sem Véu. Continuação da narrativa. Se atentarmos para o livro das leis de Manu, aí encontraremos o protótipo de todas essas ideias. Apesar de, em grande parte, se terem perdido na sua forma original para o mundo do Ocidente e de se acharem desfiguradas por interpolações e acréscimos, essas leis conservam ainda o bastante de seu antigo espírito para dar-nos uma indicação do seu caráter. Dissipando as trevas, o Senhor existente por si mesmo, Vishnu, Narayana, etc., se manifestou, e querendo produzir seres de sua essência, criou o princípio, somente a água. Na água lançou a semente. A semente se converteu em um ovo de ouro. De onde provém este Senhor, existente por si mesmo? É chamado isto, e a ele se alude como sendo trevas imperceptíveis, sem qualidades definidas, indiscernível, incognoscível, e como imerso no profundo sono. Havendo morado naquele ovo durante todo um ano divino, esse, a quem o mundo chama Brahma, quebra o mesmo ovo em dois, e da parte superior da forma, o céu, da inferior, a terra, e do centro, o firmamento, e o lugar perpétuo das águas. Observação número 9. Registrado no capítulo 1, 6 e 9, na tradução de Burnell. Continuação da narrativa. Mas imediatamente depois destes versículos, há algo mais importante para nós, como visto corroborar plenamente os nossos ensinamentos esotéricos. Os versículos 14 a 36 apresentam a evolução na mesma ordem descrita pela filosofia esotérica. Isso não pode ser facilmente contestado. Até Medhatihi, o filho de Virasvamin, e o autor do comentário Manu Bhaskya, que data, segundo os orientalistas ocidentais, do ano 1000 de nossa era, nos ajuda com suas observações ao esclarecimento da verdade. Não quis ser mais explícito
porque sabia que devia guardar reserva perante os profanos, ou então estava realmente embaraçado. Mas o que disse mostra claramente o princípio setenário do homem e da natureza. Comecemos pelo capítulo 1 das ordenanças ou leis. Depois que o Senhor existente por si mesmo, o Logos não manifestado das trevas desconhecidas, se manifestam no ovo de ouro. Desse ovo, aqui deparamos, como em todos os verdadeiros sistemas filosóficos, o mesmo ovo, o círculo ou zero, a infinidade sem limites, que se designou com a palavra Ele. Observação número 10. O vértice ideal do triângulo pitagórico. Continuação da narrativa. E Brahma, que não é senão a primeira unidade, mencionada como o Deus masculino, isto é, o princípio frutificador. É o símbolo do círculo redondo cortado com uma linha no meio, ou 10, a década. Somente no plano do setenário, ou seja, em nosso mundo, é chamado Brahma. No mundo da década unificada, no reino da realidade, o Brahma masculino é a ilusão. Versículo 14. Do Eu Supremo, Atmana, ele criou a mente, Manas, que é e não é, e da mente, o egoísmo, a consciência de si mesmo. O dono, o Senhor. Fim do versículo. Veremos agora as observações comentadas deste versículo, começando pela letra A. A mente é Manas. Medhatihi, o comentador, observa com razão que é justamente o contrário do que se diz aqui, ficando assim provada a existência de interpolação e alterações no texto, pois é Manas que brota de Ahankara, ou consciência própria universal, da mesma forma que Manas, no microcosmos, provém de Mahat, ou Mahabudhi, Budhi, no homem. Manas é dual. Conforme Kohlenbrock mostra em sua tradução, a mente, servindo tanto para o intelecto como para a ação, é um órgão de afinidade, que se acha em estreita união como o resto. Observação número 11. Veja-se a tradução de A. Cockburn, editada por E.D. W. Hopkins. Continuação da narrativa. Com o resto, quer dizer que Manas, nosso quinto princípio, quinto porque o corpo era considerado o primeiro, contrariamente à verdadeira ordem filosófica, está em afinidade tanto com Atma Buddhi como com os 4 princípios inferiores. Daí o nosso ensinamento a saber que Manas segue Atma Buddhi ao Devanshan, e que o Manas inferior, isto é, o resíduo ou a escória de Manas, permanece com o Kamarupa no limbo, ou Kamaloka, que é a morada dos cascões. Veremos agora as observações comentadas da letra B. Eis a tradução de Medhatihi, a consciência una do eu, ou o ego, e não o dono, como traduzem os orientalistas. É assim
que estes últimos também traduzem o sloka seguinte. Veremos agora o versículo 16. Havendo dado ainda as partes sutis daqueles 6, o grande eu e os 5 órgãos dos sentidos, um brilho desmensurado para entrar nos elementos do eu, Atma, Matrasu, criou ele todos os seres. Fim do sloka, continuação da narrativa. Entretanto, segundo Madhatihi, devia ler-se Matravi. Observação número 12. Significa medir. Continuação da narrativa. Em vez de Atma Madrasu, sendo a seguinte a tradução. Depois de ter feito impregnar as partes sutis daqueles 6 com um brilho incomensurável pelos elementos do eu, criou ele todos os seres. Esta última deve ser a interpretação correta, pois que ele, o eu, e o que chamamos Atma, e portanto o 7º princípio, a síntese dos 6. Tal é também a opinião do editor de Manava Dharma Shastra, que com sua intuição parece haver penetrado mais a fundo no espírito da filosofia que o tradutor, o doutor Burnell, uma vez que não hesita entre o texto de Kuluka Bharata e o comentário de Madhhatiti, rejeitando os Tanmatras, ou elementos sutis, e o Atma Matra, de Kulukabhata, que diz, aplicando os princípios do eu cósmico. Os 6 parecem antes ser humanas, mas os 5 princípios, éter, ar, fogo, água e terra, havendo unido 5 destas 6 partes com o elemento espiritual, o 7º, ele criou assim todas as coisas que existem. Atma Matra é, pois, o átomo espiritual por oposição aos seus próprios átomos elementais não reflexivos. Fim do trecho. Madhhatiti assim corrige a tradução dos versículos imediato. Versículo 17. Como os elementos sutis das formas corporais do Uno dependem daqueles 6, os sábios chamam a sua forma Sharira. Fim do versículo. E acrescenta que a palavra elementos aqui significa porções, ou partes ou princípios, interpretação que é confirmada pelo versículo 19. Versículo 19. Este universo não eterno surge, pois, do eterno, por meio dos elementos sutis das formas daqueles 6 gloriosíssimos princípios. Purusha. Fim do trecho. Comentando esta retificação de Madhhatiti, o editor observa que se trata provavelmente dos 5 elementos mais a mente manas e a consciência própria, Ahankara. Observação número 13. Ahankara, como consciência própria universal, tem um aspecto tríplice da mesma forma que manas, porque este conceito do eu ou do ego ou é sattva, pura quietude, ou aparece como rajas, atividade, ou então permanece como tamas,
inatividade nas trevas. Pertence ao céu e à terra, e assume as propriedades de ambos. Fim da observação número 13. Continuação da narrativa. Os elementos sutis, significando, como antes, delicadas porções de forma ou princípios, assim o demonstra o versículo 20, quando diz que estes 5 elementos ou delicadas porções de forma, rupa, com a adição de manas e da consciência própria, são os 7 purusha, ou princípios, que nos Puranas são chamados os 7 prakritis. Além disso, os 5 elementos, ou as 5 partes, estão mencionados no versículo 27 como as chamadas porções atômicas destrutíveis, sendo, portanto, distintos dos átomos de Nayaya. O Brahma Criador que surge do ovo do mundo reúne em si ambos os princípios, masculino e feminino. É, em suma, como todos os protólogos criadores. De Brahma, todavia, não se poderia dizer como o de Dionísio. Observação. Aqui a autora apresenta palavras em formas de símbolos que são traduzidos da seguinte forma a seguir. Tradução. Que é o primogênito e de 2 sexos, o de tríplice aspecto, o senhor das bacanais, o sagrado, cujo nome não deve ser pronunciado abertamente, o de 2 cornos, o de dupla figura. Fim da tradução. Continuação da narrativa. Um Jeová lunar, Baco verdadeiramente, com Davi bailando desnudo ante o seu símbolo na arca, porque nunca foram instituídas festas dionísicas licenciosas em seu nome e em sua honra. Todos os cultos públicos deste gênero eram exotéricos, e os grandes símbolos universais foram desvirtuados por toda a parte, como o são hoje os de Krishna pelos Valambhacharayas de Bombay, sectários do Deus Menino. Mas são esses deuses populares a verdadeira divindade? São eles a última palavra e a síntese da cétupla criação, inclusive o homem? Impossível. Cada um e todos, sejam pagãos ou cristãos, são um dos degraus desta escada setenária da consciência divina, de Ein Sof, que se diz que também se manifesta por meio das 7 letras do nome de Jeová, a quem, tendo usurpado o lugar do conhecido sem limites, lhe deram os adoradores os 7 anjos da presença, em verdade, seus 7 princípios. Efetivamente, em quase todas as escolas, são eles mencionados. Na filosofia Shankaya genuína, Mahat, Ahankara e os 5 Tanmatras são chamados os 7 Prakrits, ou naturezas, sendo contados desde Mahabhut ou Mahat até a Terra. Observação número 14. Veja-se o trecho em Shankaya Karika, volume 3 e comentários. Continuação da narrativa. Contudo, por mais desfigurada que tenha sido por Esdra a versão original eloísta, por mais repugnante que talvez seja, às vezes a própria significação esotérica dos pergaminhos hebreus,
mais ainda do que possa ser o seu véu ou vestimenta exterior, uma vez eliminadas as partes que versam sobre Jeová, observa-se que os livros mosaicos estão repletos de conhecimentos ocultos de inestimável valor, notadamente os 6 primeiros capítulos. Lidos com a ajuda da Cabala, deparamo-nos com um templo sem par de verdades ocultas, uma fonte de belezas profundamente encoberta sobre um edifício cuja estrutura visível, apesar de aparente simetria, não pode resistir à crítica da razão fria, nem revelar sua idade, porque pertence a todas as épocas. Há mais sabedoria oculta sob as fábulas exotéricas dos Puranas e da Bíblia, que em toda a ciência e em todos os fatos exotéricos da literatura universal, e mais verdadeira ciência oculta que no conhecimento exato de todas as academias. Ou, para falar de um modo mais claro e incisivo, há tanta sabedoria esotérica em alguns trechos dos Puranas e do Pentateuco exotérico, como há de contrassenso, fantasia e infantilidade intencional, quando se vê apenas o aspecto da letra morta e as interpretações vazias das religiões dogmáticas, e principalmente as de suas seitas. Que se leiam os primeiros capítulos do Gênese e se reflita no que eles dizem. Ali, Deus ordena a outro Deus, que lhe obedece à ordem. É o que se lê, até mesmo na cuidadosa tradução dos protestantes ingleses, autorizada pelo rei James I. No princípio, a língua hebraica não dispõe de uma palavra para exprimir a ideia de eternidade. Observação número 15. A palavra eternidade, pela qual os teólogos cristãos interpretam o termo por sempre e sempre, não existe na língua hebraica. Olam, diz Leclerc, não implica senão um termo em que nem o começo nem o fim são conhecidos. Não significa duração infinita, e o termo para sempre, no Antigo Testamento, quer dizer apenas um período de longa duração. Nos Puranas também não é empregada a palavra eternidade no sentido cristão, porque no Vishnu Purana se diz claramente que por eternidade e imortalidade se entende só a existência até o fim do Kalpa, registrado no livro 2, capítulo 8. Fim da observação número 15, continuação da narrativa. Deus fez o céu e a terra estava vazia e sem forma, ao passo que o primeiro não era propriamente o céu, mas o abismo, o caos, com as trevas sobre a sua face. Fim do trecho. Observação número 16. A teogonia de Orfeu é puramente oriental e indiana, em seu espírito. As transformações sucessivas por que passou distanciam-na muito longe do espírito da antiga cosmogonia. Como se pode ver, comparando-a com a própria teogonia de Hesíodo. O verdadeiro espírito indo-ariano transparece, no entanto, por toda a parte, assim no sistema de Hesíodo, como no de Orfeu. Vejam-se o notável trabalho de James Darmesteter, Cosmogonias Arianas.
e em seus ensaios orientais. Assim, o conceito original grego do caos é o da religião sabedoria secreta. Em Hesíodo, pois o caos é infinito, sem limites, sem começo e sem fim no tempo, uma abstração e uma presença visível a um só tempo, o espaço cheio de trevas, que é a matéria primordial, em seu estado pré-cósmico. Porque no seu sentido etimológico, caos é espaço, segundo Aristóteles, e o espaço é a divindade sempre invisível e incognoscível de nossa filosofia. Fim da observação número 16. Continuação da narrativa. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Observação número 17. Registrado em Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Continuação da narrativa. Isto é, sobre o grande abismo do espaço infinito. E este espírito é Narayana ou Vishnu. E Deus disse: faça-se o firmamento. Observação número 18. Registrado em Gênesis capítulo 1, versículo 6. Continuação da narrativa. E Deus, o segundo, obedeceu e fez o firmamento. Observação número 19, registrada em Gênesis capítulo 1, versículo 7. Continuação da narrativa. E Deus disse: faça-se a luz. Houve a luz. Observação número 20. Registrado no capítulo 1, versículo 3. Continuação da narrativa. Mas esta última não significa absolutamente a luz física, mas como na Cabala, o Adão Kadmon andrógeno, ou Séfera, a luz espiritual, os dois sendo um só, ou, segundo o livro dos Números caldeu, os anjos secundários, sendo os primeiros os Elohim, que são os agregados daquele Deus que faz. Pois a quem são dirigidas aquelas palavras de comando? E quem é o que ordena? O que ordena é a lei eterna, e quem obedece são os Elohim, a quantidade conhecida como operando o X e com o X, ou o coeficiente da quantidade desconhecida com a força da força una? Tudo isso é ocultismo. Se encontra nas instâncias arcaicas. Não tem nenhuma importância dar a essas forças o nome de Dayan Kohans ou os de Alpanim, como o faz Ezequiel. A luz una universal, que são trevas para o homem, é sempre existente. Está escrito no livro dos Números caldeu. Dela procede periodicamente a energia, a qual se reflete no abismo ou caos, este depósito dos mundos futuros, e que, uma vez desperta, agita e fecunda as forças latentes que constituem suas potencialidades eternamente presentes. Então, acordam novamente os Brahmas e os Budas, as forças coeternas, e um novo universo vem à existência. No livro Sefer Yetzirah, o livro cabalístico da criação, é evidente que o autor repetiu as palavras de Manu. Ali se representa a substância divina como sendo a única existente desde a eternidade absoluta e ilimitada, e que de si mesma fez emanar o Espírito.
Observação número 21. O Espírito manifestado, o Espírito divino, absoluto, é uno com a substância divina absoluta, para Brahman. E Mula Prakrit são os unos em essência. Portanto, a ideação cósmica é a substância cósmica em seu caráter primordial, e são também unas. Fim da observação número 21. Continuação da narrativa. Uno é o Espírito do Deus vivo. Bendito seja o seu nome, que vive por todo o sempre. Vós, Espírito e Verbo, eis o que é o Espírito Santo. Observação número 22. Registrado em Sefer Yetzirah, capítulo 1, Mishnah 9. Continuação da narrativa. E esta é a trindade abstrata cabalista, antropomorfizada com tanta sem cerimônia pelos padres cristãos. Dessa tríplice unidade surgiu todo o cosmos. Primeiro, do uno emanou o número 2, ou o ar, o Pai, o elemento criador. Depois, o número 3, a água, a mãe, procedeu do ar. O éter ou o fogo completa o 4 místico, o Arboal. Observação número 23. Registrado em Sefer Yetzirah, no capítulo Abraham, deriva de Arbo. Continuação da narrativa. Quando o culto dos ocultos quis revelar-se, começou por fazer um ponto, o ponto primordial, ou o primeiro Séfera, o ar, ou o Espírito Santo, figurado em uma forma sagrada, os 10 Sefrot, ou o homem celeste, e o cobriu com uma vestimenta rica e esplêndida, que é o mundo. Observação número 24. Registrado em Sefer Yetzirah, Mishnah 9, versículo 10. Continuação da narrativa. Ele fez do vento o seu mensageiro, do fogo flamífero o seu servidor. Diz o Yetzirah, mostrando o caráter cósmico destes últimos elementos efemerizados, humanizados, e que o Espírito repassa a cada átomo do universo. Observação número 25. Efemerismo e seus derivados, sistema geral de interpretação defendido por Evêmero, que nega a existência de seres divinos e considera os deuses da antiguidade como seres humanos divinizados pelo homem. Disse Max Miller em A Ciência da Linguagem. Continuação da narrativa. Paulo chama elementos aos seres cósmicos invisíveis, mas hoje os elementos foram degradados e reduzidos à categoria de átomos, sobre os quais ainda nada se sabe, e que não são mais do que os filhos da necessidade, como também o é o próprio éter, conforme dissemos em Isis sem véu. Segue o trecho. Os pobres elementos primordiais foram há muito tempo desterrados, e os nossos ambiciosos físicos rivalizam entre si quem será o primeiro a acrescentar mais uma substância simples às 60 e tantas que já possuímos. Fim do trecho. Continuação da narrativa. Enquanto isso, ocorrem os mais acessos debates na química moderna sobre a questão dos termos.
negam-nos o direito de chamar elementos químicos aquelas substâncias por não serem os princípios primordiais das essências por si mesmas existentes, de que foi formado o universo, segundo Platão. Tais ideias associadas à palavra elemento eram boas para a antiga filosofia grega, mas a ciência moderna não as aceita, porque, como disse o professor Crookes, são termos infelizes, e a ciência experimental nada quer com essência de espécie alguma, a não ser aquelas que se podem ver, respirar ou provar. Quanto às outras, deixam-as aos metafísicos. Devemos ainda mostrar-nos agradecidos por esta pequena concessão. A substância primordial é designada por alguns como o caos. Platão e os pitagóricos chamam-na a alma do mundo, impregnada pelo espírito daquele que fecunda as águas primitivas do caos. Refletindo-se nela, dizem os cabalistas, o princípio incubador criou a fantasmagoria de um universo visível manifestado. O caos antes e o éter depois desse reflexo é sempre a divindade que penetra o espaço e todas as coisas. É o espírito invisível e imponderável das coisas, e o fluido invisível, ainda que bem tangível, que brota dos dedos vigorosos do magnetizador, porque é a eletricidade vital, a própria vida. Dava-lhe o Marquês de Mirville, com certa ironia, o nome de Todo-Poderoso Nebuloso. E os teurgistas e ocultistas o chamam ainda hoje o fogo vivo. E não há um hindu que pratique certa classe de meditação ao amanhecer que não lhe conheça os efeitos. É o espírito de luz, é o magnés. Como bem o disse um adversário nosso, magus e magnés são dois ramos que saem do mesmo tronco e que produzem os mesmos frutos. E naquela denominação de fogo vivo, podemos descobrir também o significado da enigmática sentença do Zend Avesta, de que há um fogo que dá o conhecimento do futuro, a ciência e a facilidade da elocução. Isto é, que desenvolve uma extraordinária eloquência na síbila, no sensitivo e até mesmo em alguns oradores. Sobre este assunto, escrevemos em Isis Sem Véu. Segue o trecho. O caos dos antigos, o fogo sagrado de Zoroastro, ou o Atashberan dos Parses, o fogo de Hermes, o fogo de Elmes, dos antigos germanos, o raio de Cibele, o arcote flamejante de Apolo, a chama do altar de Pan, o fogo perene dos templos de Acrópole e de Vesta, a chama de fogo dos capacetes de Plutão, as centelhas brilhantes das toucas das Dioscuras, da cabeça da Górgona, do elmo de Palas e do caduceu de Mercúrio, o Patarrá dos egípcios, o Zeus Caitabates grego, o que desce de Pausânias, as línguas de fogo de Pentecostes, a sarça ardente de Moisés, a coluna de fogo do Êxodo e a lâmpada incandescente de Abrão, o fogo eterno do abismo sem fundo, os vapores do oráculo de Delfos, a luz sideral
dos Rosa Cruzes, o Akasha dos adeptos hindus, a luz astral de Levi, a aura nervosa e o fluido dos magnetizadores, o Od de Reichenbach, o Psicod e a força ectênica de Tauri, a força psíquica de Sergeant-Cox e o magnetismo atmosférico de alguns físicos, o galvanismo e, finalmente, a eletricidade. Todos estes não passam de nomes diferentes para as múltiplas manifestações ou efeitos da mesma causa misteriosa que anima e penetra todas as coisas, o arqueu dos gregos. Fim do trecho. Continuação da narrativa. Podemos agora acrescentar: é tudo isso e muito mais ainda. Esse fogo é mencionado em todos os livros sagrados hindus, assim como nas obras cabalísticas. O Zohar o descreve como o fogo branco oculto do Risha Avrua, a cabeça branca cuja vontade faz circular o fluido eguíneo por 370 correntes em todas as direções do universo. Identifica-se com a serpente que corre, dando 370 saltos, do Cifra de Zeniota. Observação número 26. Ver notas adicionais no tomo 4 desta obra. Continuação da narrativa. Serpente que, ao ser criado o homem perfeito, ou seja, quando o homem divino habita no homem animal, se converte em 3 espíritos, Atma Buddhmanas, segundo a nomenclatura teosófica. Observação número 27. Veja-se o volume 4, parte 2, seção 4, Muitas significações da guerra no céu. Continuação da narrativa. Assim, o espírito ou ideação cósmica e a substância cósmica, um de cujos princípios é o éter, não fazem mais que um e compreendem os elementos no sentido que lhes dá São Paulo. Esses elementos são a síntese velada que representa os Dayan Korans, os Devas, os Sefrots, os Anshaspendes, os arcanjos, etc. O éter das ciências, o Ilus de Berose, ou o prótilo da química, constitui, por assim dizer, um material relativamente tosco que se utilizam os construtores, já mencionados para formar os sistemas do cosmos, segundo o plano que lhes foi eternamente traçados no pensamento divino. Dizem que se trata de mitos. Não são mitos mais do que o éter e os átomos, respondemos nós. Correspondem estes últimos a necessidades absolutas da ciência física. Os construtores são também uma necessidade absoluta da metafísica. Nunca os vistes, é a objeção que nos lançam em rosto. Perguntamo-nos aos materialistas: acaso vistes alguma vez o éter, ou os vossos átomos, ou ainda a vossa força? Demais, a mais, um dos maiores evolucionistas ocidentais dos nossos dias, cujas descobertas foram feitas ao mesmo tempo que as de Darwin, o Sr. A. R. Wallace, ao mostrar a insuficiência da seleção natural para explicar por si só a forma física do homem, admite a ação diretiva da inteligência superiores como parte necessária das grandes leis
que regem o universo material. Observação número 28. Registrado em A Teoria da Seleção Natural e suas contribuições. Continuação da narrativa. Essas inteligências superiores são os Dayan Korans dos ocultistas. A verdade é que há poucos mitos em qualquer dos sistemas religiosos dignos deste nome, que não tenha um fundamento histórico e também científico. Os mitos, diz com muita razão Pocock, está aprovado que não são fábulas senão na justa medida em que os deixam de entender e eram verdades na medida em que eram antes entendidos. A ideia dominante mais precisa, que se encontra em todos os ensinamentos antigos a respeito da evolução cósmica e da primeira criação do nosso globo, com todos os seus produtos orgânicos e inorgânicos, palavra estranha na pena de um ocultista, é que todo o cosmos surgiu do pensamento divino. Este pensamento impregna a matéria, que é coeterna com a realidade única, e tudo o que vive e respira é produto das emanações do Uno imutável para Brahman. Mula Prakrit, a raiz una eterna. O primeiro destes dois aspectos, o do ponto central, dentro, por assim dizer, das regiões completamente inacessíveis da inteligência humana, é a abstração absoluta, ao passo que, ao seu aspecto de Mula Prakrit, a eterna raiz de tudo nos dá, pelo menos, uma vaga ideia do mistério do ser. Segue agora um trecho. Ensinava-se, portanto, nos templos internos, que este universo visível de espírito e matéria não é senão a imagem concreta da abstração ideal que foi plasmado segundo o modelo da primeira ideia divina. Assim, o nosso universo existia em estado latente desde toda a eternidade. A alma que anima este universo é o Sol central, puramente espiritual, ou a divindade suprema. Não foi o Uno quem plasmou a sua ideia, dando-lhe a forma concreta, mas o seu primogênito. E como ela foi construída sobre a figura geométrica do dodecaedro, observação número 29, registrado em Platão, Timeu, continuação da narrativa. O primogênito houve por bem empregar 12.000 anos em sua criação. Esse número está indicado na cronologia tirrena, observação número 30, registrado em Suídas, no subtítulo Tiernia. Veja-se também em Fragmentos Ancestral de Corie, página 309, segunda edição. Continuação da narrativa, segundo a qual o homem foi criado no 6º milênio. Concorda isto com a teoria egípcia dos 6.000 anos. Observação número 31. O leitor compreenderá que por anos se quer significar idades e não simples períodos de 13 meses lunares. Continuação da narrativa. E com o cômputo hebreu. Mas é isso a forma exotérica. O cômputo secreto explica que os 12.000 e os 6.000 anos são anos de Brahma, equivalendo um dia de Brahma a 4.320 bilhões de anos. Sanchuniathon. Observação número 32. Sanchuniato, veja-se a tradução grega de Filon
de Biblos. Continuação da narrativa. Ele declara, em sua cosmogonia, que quando o vento espírito se enamorou dos seus próprios princípios, o caos, uma união íntima se estabeleceu entre eles, união que foi chamada Potos, e da qual a semente de tudo proveio. O caos não tinha consciência de sua própria produção, pois era insensível, mas de seu enlace com o vento nasceu Mot, ou o Ilus. Limo. Observação número 33. Registrado no mesmo livro de Core, na página 3. Continuação da narrativa. E desde procederam os esporos da criação e a existência objetiva do universo. Observação número 34. Trecho tirado de Isis Sem Véu, capítulo 1, página 342. Continuação do trecho, porém de outro livro. Zeus Zen, éter, com suas esposas, Chitônia, a terra caótica, a Metis, a água, Osíris, que também representa o éter, a primeira emanação da divindade suprema, Amun, origem primitiva da luz, com Isis Latona, a deusa terra, e também a água, Mitras. Observação número 35. Mitras era considerado entre os persas como o Deus Ekpetras, o deus da rocha. Continuação da narrativa. O deus nascido da rocha, símbolo do fogo do mundo masculino, ou a luz primordial personificada, e Mitra, sua mãe e esposa ao mesmo tempo, o elemento puro do fogo, o princípio ativo ou masculino, considerado como luz e calor, conjunção com a terra e a água, ou a matéria, o elemento feminino, ou passivo da geração cósmica. Mitras, que é filho de Bordji, a montanha do mundo, dos persas. Observação número 36. Chama-se Bordji a uma montanha de fogo. Contém, portanto, fogo, rocha, terra e água, um vulcão. Isto é, elementos masculinos ou ativos, elementos femininos ou passivos. O mito é sugestivo. Fim da observação número 36. Continuação da narrativa. Da qual ele brotou como um raio de luz brilhante. Brahma, o deus do fogo, e sua prolífica esposa, e o Agni Hindu, a divindade refulgente, de cujo corpo efluem 1000 correntes de glória e 7 línguas de fogo, e em cuja honra os brahmanes ainda hoje mantêm um fogo perpétuo. Shiva, personificado por Meru, a montanha dos mundos dos hindus, o terrível deus do fogo, que, segundo a lenda, desceu do céu, tal como o Jeová judeu, em uma coluna de fogo, e uma dúzia de outras divindades arcaicas de ambos os sexos. Todos proclamam claramente seu significado oculto. E que outra coisa poderiam significar esses mitos duais, senão o princípio psicoquímico da criação primordial? A primeira evolução em sua tríplice manifestação de espírito, força e matéria. A correlação divina em seu ponto de partida, simbolizada pela alegoria do casamento do fogo com a água, produtos do espírito eletrizador,
a união do princípio ativo masculino com o elemento passivo feminino, que se tornam os pais do filho telúrico, a matéria cósmica, a matéria-prima, cuja alma é o éter e cuja sombra é a luz astral. Fim do trecho. Observação número 37. Registrado no mesmo livro, capítulo 1, página 156. Continuação da narrativa. Mas os fragmentos dos sistemas cosmogônicos que chegaram até nós são agora desprezados como fábulas absurdas. Não obstante, a ciência oculta, que sobreviveu até mesmo à grande inundação que submergiu os gigantes antediluvianos e com eles suas próprias lembranças, salvo os registros conservados na doutrina secreta, na Bíblia e em outras escrituras, detém ainda a chave de todos os problemas do mundo. Apliquemos, pois, essa chave aos raros fragmentos de cosmogonias há tanto tempo esquecidas, e por meio de suas parcelas esparsas, procuremos restaurar o que em tempos foi a cosmogonia universal da doutrina secreta. A chave serve para todas. Ninguém pode estudar seriamente as filosofias antigas sem perceber a surpreendente semelhança de conceitos que há por todas elas, e que tal semelhança, muito frequentemente em sua forma exotérica e invariável em seu sentido oculto, é o resultado não de mera coincidência, mas de uma intenção pré-determinada. Não deixará também de perceber que durante a juventude da humanidade houve uma só linguagem, um conhecimento, uma religião universal, quando não havia igrejas, nem credos, nem seitas, mas quando cada homem era o seu próprio sacerdote. E se ficar demonstrado que já naqueles tempos ocultos, à vossa vista, pelo exuberante crescimento da tradição, o pensamento religioso do homem se desenvolvia em simpatia uniforme por toda a parte do globo, então se tornará evidente que, não importa em que latitude tenha nascido, fosse no frígido norte ou no ardente meio-dia, no oriente ou no ocidente, esse pensamento foi inspirado pelas mesmas revelações, e o homem foi criado à sombra protetora da mesma árvore do conhecimento. Fim da terceira sessão.